Olá, estudantes da terceira série, estamos aqui para mais um Encontro de Geografia. Meu nome é a professora Joyce, estou aqui com o Paulo e nós vamos passar um pouquinho para vocês sobre o aspecto ilustrativo, conceitual e prático do Brasil na globalização. Para que isso seja enfocado, nós temos o objetivo que é esclarecer um pouquinho do papel da economia brasileira dentro de um contexto local e global. Para então esclarecermos esse objetivo, partimos do seguinte questionamento: o que significa a globalização? Então, resgatar esse conceito de globalização e pensar em como o Brasil se conecta nessa aldeia global. Dentro desse aspecto da identificação, vamos buscar então o conceito de globalização. Desse conceito de globalização, temos que ter a ampla visão, que ele se diversifica a partir das bibliografias, mas nós podemos falar dessa conectividade, dessa comunicação desde os períodos remotos das grandes navegações, ou seja, século XV. Desse século XV nós temos as viagens e nessas viagens literalmente houve um redimensionamento, um reconhecimento e principalmente uma comunicação entre os mais variados lugares do mundo. Ciente de que existiam pessoas em todos esses lugares, havia um certo isolamento, mas à medida que este núcleo econômico se fez vislumbrar, essa conectividade por esses produtos diferenciados fez com que o mundo se conectasse. E o Brasil não está diferente disso. Nós tivemos a inserção, então, de vários povos, tivemos a comunicação entre eles, infelizmente alguns foram extintos, outros se sobressaíram e outros, literalmente, foram dizimados no sentido cultural. Mas isso é para uma outra discussão. Dentro desse quesito, nós temos que avaliar que das grandes navegações até o processo que se verifica principalmente na década de 50, demos um grande salto em termos de comunicação. Então, durante todo o processo histórico brasileiro, a comunicação foi gradativamente acentuando o processo da economia baseada na exportação de produtos primários, principalmente no então Brasil colônia, e que depois de um tempo começou a fluir outros níveis de comércio baseado em produtos que antes eram só industrializados em forma de matéria-prima, mas foram trocados por produzidos em território nacional. Que época isso literalmente deu o grande estopim? Aí nós vamos para o século XX. Então, do processo das grandes navegações até o século XX, nós temos primordialmente um Brasil agrário que exporta produtos primários, exporta produtos de recursos naturais. A partir do século XX, nós vamos ter um salto, se você observar, em consonância com um núcleo de poder que estava num momento um tanto crítico. Então, percebemos que Europa, primordialmente detentora desse poder exportador, passava pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Nesses dois processos, então, nós vamos ter um desvincular de importância de produção focado na Europa e há uma descentralização da produção. Nesse interim, nós vamos então ter o Brasil surgindo como um grande exportador de produtos também manufaturados e industrializados, mas lembrando que são produtos baseados em já patentes estabelecidas. Então, trouxemos essas patentes, trouxemos essas empresas para cá e literalmente substituímos a forma de importar. Ao invés de comprar o produto pronto, trouxemos para cá a empresa, produzimos aqui, sem deixar de perder a identidade, que esse produto continua sendo estrangeiro. Por isso, o nosso viés de economia brasileira tem um título que é de substituição de importação. Um dos exemplos destacado aqui foi na década de 50, o então presidente Juscelino Kubitschek, com toda a estrutura da sua plataforma governamental, dos chamados 50 anos em 5, e aqui uma imagem do Fusquinha tão querido pelos brasileiros, onde, destacado pela produção da Volkswagen, traz uma empresa alemã para produzir em território nacional. Vínculo até que o modelo Fusquinha e o projeto do Fusca também remete à Segunda Guerra.
Nesse quesito, outro aspecto que não podemos deixar de elucidar deste mesmo processo é a construção de Brasília, símbolo de um desvio da política nacional que já tinha sido pensado muito antes. Então, o viés da construção de Brasília só concretizou um período histórico de formatação geopolítica e de geografia política dentro do território brasileiro. E, logicamente, para atingir os famosos 50 anos em 5. E este salto só foi possibilitado no mecanismo que as empresas vieram, já com uma estruturação de produção pronta, porque nós teríamos que prever 50 anos em 5. E dessa forma, só vindo empresas previamente organizadas é que conseguiríamos atingir esse processo sem antes desenvolver toda a metodologia de produção. Isso, logicamente, é reflexo de uma economia mundial. Dentro desse reflexo da economia mundial, não posso deixar de falar na modificação em termos de poder. Então, quando falamos de poder mundial, para encaixarmos esse período, principalmente século XX e meados dos anos 50 no Brasil, preciso resgatar com vocês que o mundo tinha deixado de se estruturar em uma formatação de poder. Qual? Até a Primeira Guerra Mundial e Segunda vinculadas, nós tínhamos uma noção de poder localizada e centralizada na Europa, que você aí estudante estuda como eurocentrismo. Dentro dessa caracterização, a Europa diminui muito a sua estrutura em detrimento da guerra. E aí nesse inteirinho nós vamos ter potências ressurgindo. Década de 50 é o período inicial da Guerra Fria. Então nós vamos ter um mundo em que duas potências disputam o poder, capitalista e o novo socialismo. Aí nesse quesito, nós como temos duas potências, nós vinculamos a terminologia bipolar. Passada a Guerra Fria, em 1990, e chegando aqui no inteirinho do nosso dia a dia, nós temos um mundo que oscila muito, principalmente em termos econômicos por causa da globalização. Nós temos fluxos de produtos, emprego, moradia, que vai se alternando. Então não temos mais um país que se destaque por um longo período dentro do cenário internacional. O que a gente percebe é que nós temos sim um veículo principal, socioeconômico, que é o capitalismo. Por isso, na imagem aparece como UNE. Como são muitos países e oscila muito essa trajetória econômica, vamos dimensionar que a trajetória é global, variando muito entre Estados Unidos, países da União Europeia, China, Brasil, Japão. Vamos então identificar como multi. E polo é no sentido de concentração de poder, extremo do poder. Então, dizemos que hoje o mundo atual em que vivemos, ele se concentra dentro desse contexto unimultipolar. Dentro disso, lógico que o Brasil destaca-se no cenário mundial, dentro do aspecto principalmente da exportação de commodities, produtos bem matéria-prima e de recursos naturais, mas que com isso ainda não representa o que nós podemos observar nesse gráfico, que destaca dentro do cenário mundial. Esta imagem é de 2020, em que nós vamos ter, infelizmente, em detrimento da pandemia, uma queda de PIB. O que é PIB? PIB é Produto Interno Bruto. É literalmente você vincular o aspecto lucrativo da produção industrial e bem como de todas as benfeitorias dentro de um país. Então, literalmente pelo PIB, você analisa de um aspecto geral a produtividade daquele ano. Observem que em 2020, em detrimento da pandemia, nós tivemos China e Índia crescendo, nós tivemos um valor agregado no PIB, enquanto que todos esses outros aqui tiveram um decréscimo, ou seja, tiveram uma diminuição em termos de produção interna do país. E isso se assenta desde Estados Unidos, Brasil, como também Colômbia, México, isso visível de maneira bem fechada e bem forte. Veja que o Peru apresenta um maior decréscimo. Dentro disso, devemos então ressaltar a estrutura desse mecanismo da divisão de trabalho brasileira. Quando olhamos o Brasil, não é diferente de muitos outros países, dos 200 e pouco que temos no total, no qual foram literalmente mais explorados a partir das grandes navegações.
é que ainda resgatam um pouco daquela situação colonial. Dessa situação colonial, a gente percebe muito a exportação de matéria-prima, a exportação dos chamados produtos primários e que gradativamente, com a globalização, incrementaram com os produtos manufaturados, feitos com máquinas simples e produtos industrializados que passam pela linha de produção fordista ou toyotista. Dentro disso, logicamente, também importamos produtos industrializados, isso geral, também emprestamos ou importamos capital, dinheiro, para investir nessa produção interna e, logicamente, temos a inserção do chamado produto especulativo. O produto especulativo, literalmente, é uma das marcas do chamado capitalismo financeiro e do capitalismo informacional, onde, literalmente, você percebe pessoas ou empreendimentos muito ligados a bancos, agências de ações, em que se ganha dinheiro com dinheiro. Isso é uma implementação que se vê muito a partir do século XIX, se acentuando no XX e gradativamente no XXI. Para isso, fechamos este primeiro bloco com o seguinte exercício. A globalização é vista atualmente como um imperativo histórico que condiciona a economia, a evolução da economia. Ela procura expandir os mercados e, portanto, os lucros, que é, de fato, a movimentação dos capitais produtivos ou especulativos. Apresente duas medidas do governo brasileiro adotadas na década de 90 para se ajustar a essa nova ordem econômica. Então pense, aluno, aí, que pode ser numa forma descritiva ou em itens, algumas situações que você deve ter percebido já na sua análise histórica e estudada, em que o governo agiu tentando organizar essa nova metodologia, comparado com a década de 50. Voltamos já já.
Então, bora lá, alunos, quero ver o que vocês argumentaram. Eu coloquei uma sugestão, veja que eu coloquei em itens, para que você tenha amplitude e possibilidade de escrever. Claro que algumas medidas foi uma desregulamentação da economia, para deixar a economia solta, em detrimento desta conformação mundial. Quando há um controle, gera uma burocracia, uma dificuldade de integração a nível mundial. Outra situação foi a privatização de muitos setores. Se você fizer um resgate, o Brasil vem de uma economia keynesiana que desenvolvia o bem-estar social e muitas empresas estatais davam uma espécie de engessamento para o tão famigerado capitalismo necessário da época. E claro, com essa melhoria da infraestrutura de circulação, uma abertura da economia, viabilizando que o comércio se autorregulasse. Isto deu um fôlego muito grande, mas também gerou entrada de capital especulativo. Mas você pode perambular sobre esses vários aspectos de acordo com a intendência que você ache mais importante. Continuando, nós vamos ter, logicamente, o nosso PIB, já dimensionado aqui anteriormente, onde a gente destaca o Produto Interno Bruto. Dentro do setor brasileiro, a gente percebe que há uma concentração bem grande da parte de comércios, da parte de indústria e de serviços, sendo acentuada nas últimas décadas a situação de serviços, como dimensionado aqui no slide, e a gente percebe que isso é uma consonância mundial. Em termos gerais, isso vem acontecendo porque estruturamos muito a economia dentro da circulação urbana. Então, não nos diferenciamos nesse sentido. Mas aí, ainda temos que resgatar, dentro dos produtos primários brasileiros, alguns que a gente mais faz parceria com o estrangeiro. E dentro dessas características, nossas parcerias se assentam com China, Estados Unidos e Argentina. Já colocados nesta ordem, para a gente identificar o grau de influência e o grau de comunicação. Então, lógico que dos três, o nosso maior parceiro é a China. Nessa China, vocês têm que observar que nós temos uma parceria grande, supera a parceria com os Estados Unidos, apesar da proximidade. Então, China muito mais distante, mas mesmo assim muito mais parceira. E nessa parceria exportamos principalmente minério de ferro e do produto chinês industrializado, importamos uma grande quantidade deles, chegando aqui até a nossa atividade diária. Devemos lembrar também que a China vem participando de uma guerra comercial, já tem mais ou menos 4 ou 5 anos, com os Estados Unidos, e é emblemática, mas nesse sentido nós saímos na vantagem. Por quê? Porque Estados Unidos aumentou a taxação de imposto sobre a China há 2 anos atrás, e nessa taxação de imposto, para que não houvesse perca no valor quantitativo dos produtos, a China então desvalorizou 6 vezes a sua moeda. Então o produto automaticamente perdeu em termos de valor agregado, mas não perdeu em termos de valor quantitativo. Nisso, não perderam o mercado norte-americano e nós brasileiros saímos em vantagem porque o produto chinês chegou para nós num valor bem menor. Dessa forma, acentuou-se ainda mais o quesito parceria, ok? Nessa questão, vamos adiante para o próximo parceiro. Desse próximo parceiro norte-americano, claro que pela proximidade e influência também durante todo o processo, principalmente da Segunda Guerra Mundial, não poderia deixar de mencionar. Nele, nós vemos principalmente os Estados Unidos trocando muitas relações com o Brasil a respeito de políticas internacionais e de empresas que aqui residem. Nesse, também não podemos deixar de mencionar o papel da Argentina, nosso parceiro desde muito tempo, onde concretizou-se através do Mercosul, em 94, uma emblemática troca comercial de produtos que vinculam-se tanto na economia brasileira quanto na economia argentina. Claro que em alguns momentos existem determinadas situações do Brasil se relacionando com China ou com os Estados Unidos que provocam um certo desconforto, mas são questões comerciais e que diplomaticamente são bem resolvidas. Para que a gente finalize, vamos para um último exercício que, considerando o fator agregado, produtos exportados em 3 categorias, básicos, semifaturados e manufaturados,
Qual é a categoria de produtos que o Brasil mais exporta para a Argentina e que contexto institucional tem emitido para avançar na melhor integração com os vizinhos brasileiros da América do Sul? Então pense, qual será o produto? Eu tenho certeza que vocês sabem porque é do nosso dia a dia. Pense em alguma coisa que nós exportamos. Voltamos já já. Então vamos ver se vocês acertaram. Nós vamos então ter a categoria mais importada, é a do manufaturado, aquele produto simples, baseado em pequena produção de estrutura de maquinário. Nele, logicamente, nós vamos ter o Mercosul como principal agente e não vamos ter somente a Argentina como parceiro. Nós vamos ter Paraguai, Uruguai, Venezuela, além dos associados, Bolívia, Chile, Colômbia, Peru e Equador, além das Guianas e o Suriname. Espero então que vocês tenham permanecido naquela linha de que a resposta é ampla e pode ser várias linhas de pensamento. Mas fechamos o conteúdo que vimos nesta aula, onde o papel do Brasil dentro do cenário econômico e mundial é destacado com seus principais parceiros comerciais, ressaltando que são parcerias que oscilam em detrimento de toda a organização e interdependência da globalização. Espero que tenham assimilado e até um próximo encontro.